Tá gravando? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira, meus queridos. Meus queridos, a piedade para tudo é proveitosa, tanto nessa vida presente como na que há de vir, diz a Bíblia. Vede, irmão, que não haja em vós um coração mau que aparte do Deus vivo, que faça o apartado das promessas do Deus vivo, que faça apartado do Deus vivo. Aquele que ama, nele não há escândalo. Esse bom samaritano, meus irmãos, simboliza aquele crente que vê o seu irmão drogado, atolado nas drogas, no álcool, na maconha, uma prostituta. Veio uma prostituta, um drogado, e vai lá pregar o evangelho para ele, né? Esse sim é o verdadeiro samaritano. Será que você tem sido um bom samaritano? Será que você tem levado os paralíticos para a Santa Igreja Pentecostal Deus e Amor? Os cancerosos, os aidéticos, aqueles que não podem dar luz? Será que você tem usado de misericórdia, como aquele Jesus disse: vai e faz da mesma maneira? Os misericordiosos alcançarão misericórdia, meus queridos. Vai e faz da mesma maneira. O levita passou de largo. Passou. Quem passa de largo é aquele crente que vê o seu irmão atolado nas drogas, mas tem vergonha de anunciar o evangelho. Jesus disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele. Os tímidos não herdarão o reino de Deus, meus amados. Não herdarão. Às vezes você tem vergonha, não tem vergonha de falar uma palavra torpe, de responder tua mãe, teu pai, mas tem vergonha de anunciar o teu evangelho, o evangelho de Deus. Glória a Deus. Não podemos ter vergonha de pregar a palavra.
Temos que deixar as coisas que por vergonhosas se ocultam, deixar o pecado, apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, que não tenha do que se envergonhar, dar bom testemunho, não ter se envergonhar. Amém? O pecado traz vergonha, traz enfermidade, desespero, sofrimento, mas contra as obras do Espírito não existe lei. Halabashi de Kandara, Shibihande Hala, Halabashi Ibalarla, Hala, Alabarlaba, Ibara Hala, Shiriba Harlaba, Ibanara Hala, Shiri Halarlaba, Hala Hala, Yo, Ishuru Narava, Ishuru, 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 Yo, Ishuru, compareça em uma de nossas igrejas pentecostal, Deus é amor. Para você que é estéril, Deus fazer você dar a luz. Quem for contra essa obra, igreja pentecostal, Deus é amor, Deus será contra ele. Mas quem for com essa obra, Deus será com ele. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Chega de tanta tolice, idolatria, né? Fica adorando imagem de escultura, só Deus tem luz para dar para a gente. Se você acha que um pedaço de barro tem luz para dar para você, você está enganado. Né? E comunhão tem Cristo as imagens, se ofereceres, pois, sacrificadas as imagens, não comais por causa da vossa consciência, não fará para ti qualquer imagem de escultura de qualquer Deus no céu, na terra e no mar. Deus mandou fazer imagem assim, mas foi de querubim, não foi para ser humano, né? Ficar invocando pedaço de barro, não existe isso na Bíblia, meus queridos. Então, Deus não se deixa escarnecer. Deus mandou fazer imagem de querubim para pôr no templo. Se nós temos um Deus todo-poderoso, que pode nos dar a luz e realizar nossos sonhos, e levar a gente para a glória, para que nós vamos ficar captando pedaço de barro daqui e dali. Isso traz a ira de Deus, a idolatria traz a ira de Deus. Se alguém é vencido tal, também se faz servo tal. Ondas impetuosas do mar que escumam suas abominações. Estrelas errantes, árvores 2 vezes mortas. Estrelas errantes para os quais está reservada a negrura das trevas. Filhos de maldição, como animais irracionais, esses dizem mal do que sabem, dizem mal do que não sabem. Se nós andarmos na luz, nós teremos comunhão com os outros. Deus, Ele apanha os tolos em sua própria tolice. Deus pega o tolo na sua própria tolice, meus queridos. Amém? Jesus disse, não se colhe figos de espinheiro. Figo se colhe de figo. Aleluia! Pelos seus frutos conhecereis, disse Jesus. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura se colhe figo de espinheiro? Não. Vão entregar o dízimo na Santa Igreja Pentecostal, Deus é amor do teu bairro, da tua cidade, do teu país. O dízimo não é lei. É lei sim, mas é lei de Deus. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais hortelão entre o cominho, esqueceis o mais importante da lei, que é o juízo e a misericórdia. Deveis, pois, dizimar essas coisas e não omitir aquelas. Não foi uma pergunta de Jesus, foi uma confirmação. Deveis, pois, dizimar essas coisas. Quanto tempo que os fariseus durou? Paulo era fariseu, meus irmãos. Jesus disse para os fariseus dizimar, né? Essas coisas e não omitir aquelas. Não foi uma pergunta, foi uma confirmação do dízimo. O diabo devora o leite, o sapato, até o casamento. E por causa de vós, os dizimistas, diz Jeová, eu repreendi o devorador. A mulher pode fazer a obra, na obra de Deus. Quando Paulo disse que as mulheres tinham que ficar caladas nas igrejas, preste bem atenção, não é o mesmo Deus que usa o homem e a mulher.
Hã? Ei, meus queridos, toda mulher que olha e profetiza sem trazer o véu desonra a própria cabeça. Aquele que profetiza é maior daquele que fala em línguas. Aquele que profetiza, edifica, ensina a igreja. Paulo diz que não é permitido que as mulheres ensinem e exerçam autoridade sobre o marido. E o costume do véu. O cabelo da mulher foi dado em lugar de véu, mas nós, as igrejas de Deus, não temos tais costumes, diz o apóstolo Paulo. Chega de tanta tolice. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Alabaixi, Ibalá, Halabanai, Ibarla, Halabahala, Arlabai, Ibalai, de Halashei, Bahaha, Yo, como chorou, como não chorou, como não chorou, como não chorou, andai. Glória a Deus! Compareça em uma de nossas igrejas pentecostal, Deus é amor, o mais rápido possível, para você entregar o seu dízimo, se batizar. Jesus disse: o vento sopra e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos era mestre da lei, era escriba, mas não conhecia o novo nascimento. É morrer para o mundo, é nascer de novo. Nada na palavra de Deus é mentira, meus irmãos. Nada. Se você não nasceu de novo, se batizou e não nasceu de novo, se você começar a obedecer a palavra de Deus, vão passando as trevas, verdadeira luz alumia. Você que é jovem, que está atolado nas drogas, nos vícios, você que está viciado, vai para a Santa Igreja Deus é Amor. Tem um demônio que põe prazer na pessoa de vício, de entorpecente, de droga, álcool. Chama-se Zé Pilitra. Aonde ele trabalha, no Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Macumba, né? Essas religiões que ele diz que são religiões afros, né? Mas que opera lá dentro é o Satanás, meus queridos, né? Essas religiões aí que recebem esses espíritos aí, né? Põe vício nas pessoas, faz a pessoa, né? Ruindade, é o diabo, diz ele que é religião, né? Diz eles que são religiões, né? Mas é o próprio Satanás. Casamento. Deus fez um homem para casar com a mulher e ter seus filhos e não se prostituir. Relação íntima antes do casamento se chama prostituição, meus queridos. Quando Jesus falou: não faça como os hipócritas que gostam de ser visto e glorificado pelos homens, Jesus não estava proibindo o culto público em pregar nas esquinas, nas praças. Não. Paulo pregava nas praças todos os dias. Você, eu, ninguém pode se colocar na qualidade de hipócrita. Quem nos julga é Deus. Paulo pregava nas praças todos os dias. A Bíblia fala: irmãos, quero que vos oreis em todo lugar. Pregar a tempo e a fora de tempo. Chega da idolatria, meus queridos. Chega de ficar adorando imagem. Paulo disse que não é maravilha coisa nenhuma, pois é o próprio Satanás que se transfigura em anjo de luz. Esses tais falsos apóstolos se transfiguram em ministro de Cristo, e não é maravilha coisa nenhuma, os filhos dos quais será conforme as suas obras. Sem a paz e a santificação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Né? Jesus morreu para nos salvar. Jesus nunca chamou Maria de mãe na Bíblia. Sabe quem formou Jesus no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus
que formou Jesus no ventre de Maria. Irmãos, chega de tolice, né? Chega. Aceita Jesus e vai para a Santa Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Eu mesmo, Paulo César Ferreira, convido vocês. Em nosso jornal, o testemunho da nossa Igreja Pentecostal, Deus é Amor, dos 50 anos da igreja, tem vários testemunhos. E eu li um testemunho lá, né? Eu não sei, eu não me lembro direito, mas eu vou tentar contar. Eu vou resumir. Terroristas atacaram na Praça Manco Capac, atacaram o povo de Deus. Deus, pela oração do servo de Deus, Deus manda um arco-íris. Você sabe quem caiu mortos ali, ensanguentados? Foi os terroristas, meus queridos. Porque está escrito, aquele que toca nos ungidos escolhidos de Deus, está tocando as meninas dos olhos de Deus. Chega de guardar a lei de Moisés é maldição para nós. Quando Jesus falou que nem um jota, nem um tio se eu me tirar da lei, Jesus estava falando da morte dele na cruz, das bofetadas, da coroa de espinho, né? Do que tanto que ele sofreu, que ele apanhou, e não ficar guardando a lei de Moisés, porque olho por olho, dente por dente, Jesus não veio matar ninguém não, meus irmãos. Os ritos e leis mosaicas eram transitórios e passageiros, imperfeitos. Está escrito assim que os ritos e leis mosaicas eram transitórios e passageiros. Pronto, acabou, passou. Porque se fosse guardar nos dias de hoje, ninguém ia conseguir. Ninguém consegue guardar a lei de Moisés. Ninguém, meus queridos. Todo aquele que se esquece de Deus será lançado no inferno.